Como, como realmente já foi e tem sido hábito, portanto, vamos ter agora uma parte do estudo, depois vamos nos dividir em mini-grupos para voltarmos novamente à sala principal para a conclusão do estudo. Não esqueçam que através do chat podem sempre ir fazendo perguntas, no sentido do nosso irmão Paulo também depois no final poder responder. Passava então para o nosso irmão Paulo, então que o Senhor nos abençoe e possamos estar sensíveis ao seu Santo Espírito para aquilo que realmente Ele tem para cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe. Obrigado, Pedro, e mais uma vez boa noite a todos. Então é um progresso que estamos a fazer no Evangelho de João e eu não quero gastar muito tempo naquela revisão, porque acho que isto, ao fim de algum tempo, vai ficando na mente, penso eu, e creio que os irmãos já devem ter, ou talvez devíamos fazer uma espécie de concurso bíblico e perguntar qual é o versículo-chave deste Evangelho de João. Se calhar muitos iriam dizer João 3,16, mas neste caso eu iria antes sugerir estes dois versículos 30 e 31, porque eles são a chave para o Evangelho. Não é que João 3,16 não seja relevante na sua mensagem, mas a chave para compreendermos o Evangelho, ou seja, onde João demonstra a intenção porque é que ele escreve o Evangelho, temos aqui nos versículos 30 e 31. Então, a ideia, porque João escreve e relata estes sinais que Jesus faz, é para que nós possamos crer que Jesus é o Filho de Deus, e isto aqui está implícita a sua divindade, e para que, crendo, nós possamos também ter vida no seu nome. Portanto, temos aqui alguns conceitos importantes, é quem é Jesus, e aqui a ideia é ele estar associado ao conceito de divindade, portanto não é apenas um ser humano, sim, é um ser humano que andou entre nós, mas ele é Deus, e também isto tem a ver com a nossa condição de seres humanos. Nós, seres humanos pecadores, mortos na sequência daquilo que aconteceu em Gênesis 3, de que o Senhor tinha dito a Adão e Eva, no dia em que comer certamente morrerás, e passámos a estar mortos, agora podemos ter vida então no nome de Jesus. Um pequeno esboço da estrutura ou da forma como João decidiu organizar o seu Evangelho, então nós podemos considerar um prólogo, nos primeiros 18 versículos, o último capítulo, um epílogo, uma narrativa conclusiva, e dois grandes blocos de texto que fazem o capítulo 12, digamos assim, faz ali aquela divisão, que é bastante importante, também uma transição para discursos e sinais de Jesus, e depois o capítulo 3 em diante, palavras finais, incluindo também a morte e a ressurreição de Jesus, palavras finais num momento com os seus discípulos. Nós neste momento estamos a olhar para o capítulo 7 e 8, quando Jesus está na festa dos tabernáculos, uma das 3 festas judaicas de peregrinação anual, portanto são instruções prescritas no Êxodo. Todos os judeus deveriam deslocar-se a Jerusalém no templo, levar as suas ofertas, adorar ao Senhor durante esta semana, de festa dos tabernáculos, que acontecia nas colheitas depois do verão, portanto em setembro ou outubro, e no meio nós temos ali um pequeno interregno na narrativa, que é o caso da mulher que foi apanhada em adultério, e isso iremos ver depois, porque dá a ideia que o texto flui seguindo sem ter em conta ali os versículos, o fim do capítulo 7, o 53, e depois também os versículos iniciais do capítulo 8. Então, eu vou iniciar aqui a leitura no versículo 12 do capítulo 8, e lemos assim, de novo Jesus falava. Aliás, eu vou pedir a alguém para ler, por favor, para não ficar a falar tanto tempo. Alguém pode ler, por favor? Eu posso. Obrigado. Eu vou ler. De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhe objetaram os fariseus: Tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: Posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vi e para onde vou.
mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então eles lhe perguntaram: onde está o teu Pai? Respondeu Jesus: não me conheceis a mim, nem ao meu Pai. Se conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. Proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio, onde ensinava no templo. Quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. De outra feita lhes falou, dizendo: vou retirar-me e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado, para onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus: terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz: para onde eu vou, vós não podeis ir. E prosseguiu: vós sois cá de baixo, eu lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso, eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não creres que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então lhe perguntaram: quem és tu? Respondeu-lhe Jesus: que é que desde o princípio vos tenho dito. Muitas coisas tenho para vos dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falava o Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. Não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ditas estas coisas, muitos creram nele. Okay, obrigado. Nós ainda temos aqui mais 2 slides. Nós vamos tratar até ao versículo 30 na primeira parte, depois teremos as perguntas e iremos tratar do versículo 31 em diante. Mas podemos já fazer a leitura destes versículos. Não sei se queres continuar a ler, João Paulo, ou outra pessoa poderá ler, para descansar um pouco aí. Se alguém quiser ler, sim. Se ninguém se voluntariar, eu poderei continuar. Mas era bom o outro poder também participar. Bem, está tudo envergonhado, eu posso continuar. Está bem? Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E se conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto do meu pai, vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhe responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhes eles: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de facto vosso pai, certamente me havias de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes.
quem dentre vós me convence do pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram: porventura, não temos razão em dizer que és samaritano e tens demónio? Replicou Jesus: eu não tenho demónio, pelo contrário, honro o meu Pai e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória, há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Disseram-lhe os judeus: agora estamos certos de que tens demónio. Abraão morreu e também os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não proverá a morte eternamente. És maior do que Abraão, o nosso pai que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Respondeu Jesus: se eu me glorio a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós o tendes conhecido. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Ok, obrigado João Paulo pela leitura. É uma leitura um pouco extensa, mas eu creio que é bom nós lermos o texto bíblico. Então, só para relembrar onde é que a ação está a decorrer, Jesus tinha estado na Galileia, mas agora neste momento ele desloca-se para Samaria, para Jerusalém, e então estamos no templo, tem aqui esta pequena zona, vou tentar indicar onde passou à frente, pronto, vamos para a frente. Tinha ali no mapa uma zona onde estaria o templo, onde então Jesus estaria a fazer este discurso. Acho que já consegui. Portanto, esta é a zona do templo, isto seria a antiga cidade de Jerusalém, com diversas portas e muralhas. Aqui esta zona da Torre Antónia, aqui seria um dos tanques onde Jesus fez alguns milagres, neste caso o tanque de Betesda, aqui o tanque de Siloé, a antiga cidade de David. Então foi neste espaço que Jesus estaria na festa dos tabernáculos a ensinar no templo. Se fizermos as tais perguntas ao texto, tentarmos compreender afinal o que é que o texto diz, então nós temos Jesus, neste caso identifica-se como o eu sou, temos fariseus também que interrogam Jesus, temos judeus, um nome geral para a comunidade judaica que estava a habitar ali em Jerusalém. Há um outro grupo que são judeus, mas João tem cuidado de diferenciar e fazer aqui uma distinção: os judeus que creram nele. Então, nós iremos ver os dois grupos de texto, do 12 até ao 30, na primeira parte, onde a autoridade do testemunho de Jesus e a origem da autoridade de Jesus. Portanto, esta autoridade não vem no sentido de terceiros que o vão credenciar, mas vem do próprio Deus, a quem ele aqui chama Pai, e denotar esta ideia da palavra conhecer, que ela é repetida bastantes vezes. Aliás, este texto é daqueles que merece aquele exercício de anotarmos bem as repetições que são feitas. Há várias palavras e grupos de palavras que são repetidos. Isso revela a ênfase que João quer dar a esta narrativa e os destaques que ele quer mencionar. Também, nesse trabalho de lermos o texto e vermos as repetições que são feitas, não devemos considerar apenas as repetições que são feitas no próprio texto que lemos, mas também no que já temos lido até aqui, ou seja, nas nossas leituras desde o capítulo 1, versículo 1 de João, aquilo que estamos a ler, convém irmos tendo na memória e vendo que João vai repetindo algumas ideias, algumas palavras-chave, alguns temas
que vão construir em nós a imagem de quem é Jesus, de quem eu sou, a necessidade que eu tenho dele, para que, crendo nele, eu possa então ter o perdão e ter a vida eterna. A última secção, então, trata-se daquela questão de quem são os filhos de Abraão. Nem todas as perguntas são respondidas até aqui. João vai respondendo e levantando questões à medida que vai escrevendo o Evangelho. Então, a nível de contexto, o que nós temos? Nós temos uma secção que já vimos, do capítulo 7, no versículo 10, onde começa toda esta narrativa que acontece durante a festa dos tabernáculos. Depois, então, nós no 14 notamos que Jesus, ali no templo, ele ensina e há diversos debates, várias conversas. No último dia da festa, Jesus faz este apelo e diz que os sedentos podem ir a ele e isso acontecerá, fazer brotar neles uma fonte que jorra para a vida eterna, e João esclarece que isso então se referia à dádiva do Espírito Santo. Ainda no capítulo 7, há uma série de relatos que João faz, dos comentários, do regresso dos guardas, e depois o próprio personagem do Sinédrio estão ali reunidos a debater algumas questões, algumas dúvidas sobre Jesus. E agora no versículo 12, já no capítulo 20, nós temos a informação de que Jesus agora está e fala outra vez, ele continua a dar instruções, a falar às pessoas durante esta festa dos tabernáculos. Há um primeiro grupo até ao versículo 20, um segundo grupo começa no versículo 21, vai até ao versículo 30, e depois do versículo 31 em diante, então, de Jesus dirige-se então mais especificamente a um grupo de judeus que, João diz, creram nele. Alguns temas aqui bastante importantes, porque é um texto extremamente rico, e outra vez não é possível dar atenção assim a tantos detalhes, senão eu estudo em João iria levar imenso tempo. Mas alguns temas que João tem destacado ao longo do Evangelho e que são extremamente importantes para este propósito, de nós podemos partilhar o Evangelho a alguém no sentido de ela crer quem é Jesus. Obviamente está implícita a minha necessidade como ser humano de redenção, de perdão, de ter vida eterna, que se contrasta com a questão da situação do pecado e morte. E então este tema que surge logo no início do Evangelho, a questão da luz. João escreve aqui, então, esta afirmação de Jesus: eu sou a luz do mundo, e isto vem acentuar uma outra afirmação que Jesus já tinha dito no versículo 37 do capítulo 7. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. E havia duas cerimónias bastante importantes durante esta festa dos tabernáculos. Uma delas tinha a ver com a água, outra tinha a ver com luz. No momento da água havia uma altura em que era derramada, havia uma libação, uma oferta de água no sentido de gratidão, mas também pedir ao Senhor água para que as colheitas pudessem acontecer. E uns escritos judaicos, no Mishnah, há uma frase bastante interessante acerca desta festa, que diz: aquele que não viu a alegria do lugar de tirar a água, nunca na sua vida viu alegria. Ou seja, este momento, nesta festa, em que um sacerdote teria um jarro especial onde fazia uma libação de água, era a altura de alegria, aquele lugar, todo aquele espaço, jubilava de alegria por causa desta questão relacionada com a água. Precisamos de água para beber, precisa de água para os animais, é preciso água para as colheitas, e esta era uma festa de gratidão de colheitas. Então, possivelmente nesse contexto, nós não lemos isso no Evangelho, mas conhecendo a história das práticas durante essa festa, muito provavelmente, talvez, durante esse momento, ou estaria esse momento na mente das pessoas, Jesus diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ou seja, se era necessário água para viverem, terem as colheitas, gado, etc., Jesus, ele sim é a verdadeira água. E também o Mishnah continua explicando que depois desta afirmação, portanto que está ali a citação ao lado esquerdo, acendiam-se
4 lâmpadas no pátio das mulheres, e então diz que homens de piedade e boas obras, portanto, os bons homens judeus, os bons religiosos, dançavam durante a noite com tochas acesas nas suas mãos, louvando a Deus, cantando. Os levitas tocavam com toda a intensidade e alegria. E então alguns documentos indicam que isto acontecia durante várias noites, talvez todas as noites até, dos tabernáculos, e então esse espaço ali do templo seria todo o espaço circundante iluminado e brilharia. Talvez a ideia dessa, por vezes a luz fica no alto do monte, portanto são todos quadros que talvez estariam atrás quando Jesus profere palavras em relação à luz. Eu estou-me agora a lembrar no Evangelho de Mateus, por exemplo, ou neste momento também. E neste contexto Jesus diz agora, eu sou a luz do mundo. Então toda aquela alegria de luz, porque era escuro, não é por causa da iluminação que as pessoas têm, mas sim como o homem está em trevas, e é o tema que vai entrar, de pecado, do homem estar na escuridão, de ser escravo do pecado. Então Jesus diz que ele é a luz, faz esta afirmação que ele é a luz do mundo. Este tema da luz já tinha sido repetido várias vezes, nós vimos logo no prólogo, nos versículos 4 a 9 do capítulo 1, acerca de que Jesus era a luz, as trevas não prevalecem contra a luz, e então agora de novo temos este conceito de luz, que contrasta com a ideia de trevas ou escuridão, e isto vai continuar ainda a ser desenvolvido, este tema, nos capítulos 9, 11 e capítulo 12 também. Um outro tema aqui bastante interessante, e notem que isto é a identificação de quem é Jesus. Se ele é a luz, ele é também o eu sou. E não sei se notaram na leitura, há aqui um momento de grande tensão nestas repetições que vai havendo. Portanto, o tema eu sou, ele é mencionado a primeira vez no versículo 12, é repetido de novo no versículo 28, e depois já no fim do texto, bem lá no fim, no versículo 58, Jesus diz que antes que Abraão existisse, eu sou, e então o texto termina com a descrição de que os judeus então pegaram em pedras para atirarem nele, e Jesus sai, oculta-se. Então, isto porquê? Porque eles perceberam que Jesus estava a dizer quem ele era. Ele não era apenas um mestre, ele não era o profeta, ele não era apenas um Elias ou algum outro que eles poderiam imaginar, mas ele era o próprio Deus que disse a Moisés, lá em Êxodo, eu sou. Então temos aqui esta afirmação do Senhor a Moisés, eu sou o que sou. É isso que Moisés iria dizer aos filhos de Israel quando eles lhe perguntassem, mas quem é o Deus que te enviou aqui com essa missão de nos tirar do Egito? E o que Moisés iria dizer é, eu sou, me enviou a vós. E agora Jesus está a dizer aqui que quando crerem que ele é, quando crerem que eu sou, então irão experimentar essa liberdade. E depois esta afirmação que foi extremamente explícita, antes que Abraão existisse, eu sou, e provoca no seu auditório a vontade de o matarem, como bons judeus, digamos assim, porque ninguém poderia estar ali e dizer que era Deus. Outra repetição bastante frequente aqui neste texto é a ideia de verdadeiro e verdade. E isto denota não apenas aquilo que João está a escrever, mas notem que esta verdade, o verdadeiro, anda tanto em torno de Deus, ele é verdadeiro, e aquilo que Jesus faz e diz é também verdadeiro. E este tema de verdade, ele já está também lá nos primeiros 18 versículos. O verbo fez-se carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ou seja, aquilo que Jesus está a dizer neste momento, durante a festa dos tabernáculos, não é uma história inventada, não é um devaneio, é verdade. Ele esteve aqui cheio de graça e verdade. O testemunho dele é verdadeiro. Sim, Jesus até diz que na lei era necessário haver então 2 testemunhas, no versículo 17,
também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. E Jesus remata, ok? Eu testifico de mim mesmo e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então o requisito da lei está aqui preenchido. E aquilo que ele diz é verdade. Além disso, essa questão da verdade é afirmado que nós próprios precisamos conhecer essa verdade. E essa verdade, então, irá trazer libertação, vai nos libertar. E aqui entra o tal problema do pecado que remete para a história da redenção, a nossa necessidade de redenção e a nossa necessidade de vida. E isto leva para uma frase que não tem aqui repetição no texto, mas tem repetição ao longo de João. Este conceito de levantar o Filho do Homem ou ser levantado. Por exemplo, nós temos ali em João 3,14, e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Ou, aqui no 28, diz, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. Esta ideia de levantar, obviamente, tem o quadro do Antigo Testamento em João, com Moisés, com a serpente. Porquê? Por causa da iniquidade do povo, as serpentes vieram, mordiam as pessoas, elas morriam. E não era um ato de mágica, nem era um ato de curandice, era apenas um ato de fé em obediência a Deus. Uma serpente ia ser levantada, feita por Moisés sob ordem divina, para ela ir e viver. E este é um quadro que nos prepara já, antecipa aquilo que vai acontecer com Jesus. Neste caso, Jesus será levantado e olhando para ele, tendo fé nele, crendo nele, como Filho de Deus, tornado homem, que veio aqui a dar a sua vida por nós, nós também podemos ter vida. É interessante como João vai construindo toda esta narrativa da vida de Jesus, tendo estes quadros do Antigo Testamento, colocando também aquilo que o próprio Senhor Jesus diz, convidando-nos a crermos quem é Jesus, sendo ele o Filho de Deus, e nós podendo ter vida também no seu nome. Uma frase, eu creio que tem aqui uma referência errada, o versículo que eu tenho ali indicado, 28, não está correto, e peço desculpa por isso, mas temos aqui de novo esta ideia também de tempo divino, com a frase repetida já ao longo do Evangelho, não era chegada a sua hora. Este é o versículo 20 e não ali, como está no slide, o versículo 28. Já no capítulo 7, versículo 30, nós tínhamos esta informação que alguém queria prendê-lo, mas não lhe pôs a mão porque ainda não havia chegado a sua hora. E também nós temos este conceito de Maria, sua mãe, no casamento em Caná, com a pressão, sabendo uma necessidade que havia, as coisas iam correr mal para aquela família, naquele momento ele disse, se alguém não resolvesse a situação da falta de vinho, ela vai ter com Jesus, e a resposta que Jesus tem é, ainda não é chegada a minha hora. Okay? Este é um momento, de facto, em que está muito focado, indicado na vida de Jesus. Portanto, a vida de Jesus não é o acaso, ele veio com o propósito de dar a sua vida por nós, de nos resgatar, a sua glorificação, que inclui o momento da cruz. Tudo isso tinha o seu calendário, digamos assim, bem acertado, ajustado com o Pai. E aquilo que Jesus fazia, como ele diz no outro lugar, não é sua própria iniciativa, nem sua vontade, mas em acordo, em sincronia perfeita, digamos assim, com o Pai. Ou seja, a vida de Jesus não está dependente dos elogios ou da ira dos homens. A vida de Jesus está dependente do Pai. Eu estou a colocar aqui em termos muito humanos, muito terrenos, a vida de Jesus no sentido físico, em que ele também morre. E isto, eu não quero dizer que tudo é igual a nós, mas há um paralelo na nossa vida também. De certa maneira, tudo aquilo que acontece na nossa vida não depende de nós. O que acontece na nossa vida não depende das nossas boas competências ou da raiva e dos rancores dos outros. Nem nós temos que andar demasiado preocupados a cuidar de uma série de soluções, porque se nós não resolvemos aquilo, vai haver uma grande tristeza ou vergonha ou qualquer coisa. A nossa vida está nas mãos de Deus. É verdade que nós cometemos erros, fazemos coisas que não deveríamos fazer,
às vezes fazemos o que não devíamos, o que devíamos fazer não fazemos, enfim, somos habilidosos em errar, há muita criatividade no nosso erro e no nosso pecado, mas ainda assim a graça de Deus consegue sobrepor a tudo isso. E nós não temos que andar preocupados ou ansiosos por causa de coisas, por causa de tempos, colocar a nossa vida nas mãos de Deus e descansar. Há o tempo de Deus que era soberano sobre a vida de Jesus e também ele é soberano sobre a nossa vida. E este é um sinónimo que João vai dizer mais à frente, que é a vida em abundância. Nós podemos estar descansados sobre quem nós somos, sobre quem é o nosso Deus, porque ele cuida de nós. E esta questão da hora de Deus, vamos notar que mais à frente no Evangelho, João começa a mudar o discurso. E não é mais repetido, ainda não é chegada à sua hora, mas começa a ser repetido, é chegada à sua hora. Então, na nossa vida, nós devemos também perceber a mão de Deus na nossa vida. A nossa vida não se desenrola ao acaso. Não somos vítimas de fatalidades, de atos de heroísmo nossos ou de outros, ou das raivas e invejas dos outros. Não consigo perceber a nossa vida dessa forma através das Escrituras. Antes, consigo perceber a nossa vida debaixo desta mão soberana de Deus, que nos perdoa, sim, que às vezes deixa vir consequências do nosso erro, outras vezes não, que nos resgata, mas que no fim faz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, a pergunta que fica aqui é: quem é Jesus? E para já temos duas respostas. Ele é a luz do mundo e também ele é o grande eu sou. A nível das perguntas para o grupo, que iremos agora fazer a pausa para os grupos, então podemos deixar aqui duas questões. Uma primeira, para refletirmos, é que segundo Jesus, eu queria que vocês olhassem então para o versículo 38, o versículo 31 do capítulo 8, peço desculpa. Segundo Jesus, que característica então deveria ter ou evidencia o verdadeiro discípulo? E tentem encontrar no Evangelho de João onde este tema acaba por ficar mais desenvolvido. Então aqui é um desafio que eu vos estou a fazer. A segunda pergunta: ao comunicar as boas novas, que cuidados devemos ter para não encorajar fé superficial? Portanto, se estou a partilhar a fé com alguém, que cuidado eu devo ter para não estar a encorajar alguém apenas a ter uma fé superficial? Obrigado, Paulo. Vamos então fazer-nos a divisão em grupos, só relembrando aqui um pouco as duas perguntas. Segundo Jesus, de acordo com o capítulo 8 e versículo 31, que característica evidencia um discípulo verdadeiro? Tentem encontrar no Evangelho de João onde este tema é mais desenvolvido. Ao comunicar as boas novas, que cuidados devemos de ter para não encorajar fé superficial? Portanto, são estas duas perguntas. Procurem já escolher um responsável que vai fazer um sumário das vossas conclusões para poderem aproveitar o tempo então nos mini-grupos. E então voltamos já à sala principal dentro então, de alguns minutos. Até já. O grupo realmente abordou. Então no grupo número 1, portanto temos aqui o Dércio, não é? Pois, muito obrigado. Espero que esteja a chegar em perfeitas condições. O nosso grupo desenhou da seguinte forma as questões colocadas. Que características evidenciam um discípulo verdadeiro? Dentre várias coisas, falou-se permanecer na palavra, ser fiel, permanecer fiel. É preciso um verdadeiro discípulo abdicar de tudo, não é? Porque, segundo Lucas capítulo 14, versículo 33,
Se não abdicarmos de tudo, não podemos ser os discípulos do Senhor Jesus. Portanto, é preciso renunciar. E não só o Senhor Jesus, ele vai adiante dizendo: vós sereis meus discípulos, meus amigos, se fizerem aquilo que vos mando. Também levantou-se a questão de obediência aos mandamentos de Deus. E alguém avançava que quando se fala em obediência hoje, as pessoas tendem a, de alguma forma, esquivar desse fato. E, por fim, falamos sobre amar os outros como o Senhor Jesus nos amou, assim como andar como o Senhor Jesus andou. Portanto, são essas algumas características de um verdadeiro discípulo. Indo à segunda questão, onde é que este tema é mais desenvolvido? Foram citadas várias passagens, dentre as quais, principalmente o capítulo 15, mas antes, o capítulo 6 é muito preciso, de forma a nos mostrar o que acontece quando, portanto, alguns discípulos não permanecem no Senhor. Conforme nós vimos nas semanas passadas, alguns discípulos abandonaram o Senhor Jesus e alegaram que o discurso dele era bastante duro. Quem seria capaz de suportar? E também nós podemos evidenciar por este fato que muitos daqueles discípulos eram temporários. No entanto, ainda naquela passagem, nós conseguimos ver que Pedro faz um contraste muito claro daquilo que é um verdadeiro discípulo ao afirmar: para onde nós iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. E dissemos também que o fruto, o Senhor Jesus diz que os seus discípulos, eles darão fruto, certamente. Isso já no capítulo 15, onde a questão de permanecer nele é muito falado. Assim chegamos à terceira questão, que dizia: ao comunicar as boas novas, que cuidados devemos ter para não encorajar a uma fé superficial? Levantamos várias respostas, dentre as quais podemos dizer que uma fé superficial, muitas vezes, algumas igrejas, portanto, evidenciam mais o espetáculo, mas alguns programas de entretenimento, em detrimento daquilo que é a exposição da palavra. Portanto, negligenciamos, ou algumas igrejas negligenciam a exposição da palavra. E não só não se reconhece a presença do Espírito Santo a agir. Assim como também alguém dizia que falamos muito pouco do arrependimento, falamos muito pouco do perdão dos pecados. Fala-se muito pouco nas igrejas atualmente sobre o pecado. Então, são essas algumas coisas que demonstram que uma igreja pode ter, portanto, pode estar a motivar uma fé superficial nos seus membros. E obrigado. Obrigado, foi realmente muito preciso e um bom resumo. Vamos passar para o grupo número 2. Quem é que ficou responsável? Fui eu mesmo. Força, Pedro. Então,
Relativamente à primeira pergunta, segundo Jesus, que características evidencia o verdadeiro discípulo? Nós falamos que é importante nós permanecermos na palavra de Deus, isto através da obediência à sua palavra e através também do nosso testemunho. Também outra característica de um verdadeiro discípulo é o amor por Deus, mas também uns pelos outros, e a forma como isso se transmite, né, aos outros. E como discípulos somos seguidores, nós precisamos também conhecer o nosso mestre. Portanto, também o conhecimento das Escrituras e do próprio Deus também, da forma como nós conhecemos Deus, também é uma característica de um verdadeiro discípulo. Relativamente à segunda pergunta, ao partilhar o Evangelho, que cuidados devemos ter para não transmitir apenas uma fé superficial? Temos que evidenciar que não podemos ser discípulos apenas por palavras, mas também com ações, com as nossas obras. Ao transmitirmos o Evangelho, temos que ter esse cuidado de não transmitir algo mais fácil daquilo que é. Também devemos permanecer nesse testemunho para também evidenciar realmente essa importância de uma mudança de vida. E também alguém partilhou um testemunho de que Deus revela-se de várias formas. Até através de um simples versículo, nós podemos transmitir o Evangelho a alguém e podemos até nem estar a ser, nem nós termos aquela fé verdadeira, mas o Espírito Santo pode tocar na vida da outra pessoa através de um simples versículo, uma passagem bíblica. Pronto, basicamente foi isso que nós falamos. É isso. Obrigado, Pedro. Vamos então para a nossa segunda parte, portanto, para concluirmos então o resto do estudo, e passava então ao nosso irmão Paulo novamente para fazer então este fecho, concluindo realmente este 13º estudo. Força, Paulo. Ok. Então, versículo 31 em diante, e de certa maneira voltando aqui às... Estão a ver os slides ou não? Ainda não iniciou? Ainda não? Não. Ok, porque eu não estou aqui a ver os slides. Tenho aqui indicação que eles estariam a dar, mas não estão a dar. Vou tentar de novo. Vamos ver se isto agora vai. Já estamos a ver a tela. Já estão a ver? Ok, ótimo. Só tirar a imagem do fundo. Já está. Então o versículo 31 é interessante a forma como agora João faz esta transição. No versículo 30, ele faz uma espécie de conclusão, dizendo que, ditas estas coisas, muitos creram nele. Então aquilo que Jesus tinha estado a falar era da sua própria autoridade, e essa autoridade, ela vem do Pai que o enviou. E é uma boa frase que nós temos aqui, que nos poderá alegrar. Num primeiro momento, Jesus já disse: quando levantares do Filho do Homem, então sabereis que eu sou, isto no versículo 28, e ditas estas coisas, muitos creram nele. No entanto, há um discurso aqui surpreendente, onde Jesus se dirige agora não aos judeus ou aos fariseus, mas ele dirige-se precisamente aos judeus que haviam crido nele. E a primeira afirmação que Jesus lança é: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Outra vez notem que João, já não é a primeira vez que João usa a palavra crer ou a palavra discípulos, mas num sentido em que não é necessariamente o sentido às vezes com que nós usamos nos nossos dias. E como que João está a fazer uma diferença entre crer, e ser discípulo e ser discípulo. No capítulo 6, que é que tínhamos lido, muitos dos seus discípulos, ao ouvirem aquele discurso sobre o pão da vida, abandonaram Jesus, já não queriam segui-lo mais.
Porque eram discípulos? Eram, mas eram discípulos superficiais. Também, já no capítulo 2, os versículos 23 em diante, nós já tínhamos visto que havia ali pessoas que, quando Jesus tinha estado anteriormente em Jerusalém e viram os seus sinais, creram nele, mas Jesus não confiava neles porque conhecia a todos muito bem. Então, há aqui alguma tensão que vai surgindo nesta questão de que é crer em Jesus, o que é ser discípulo de Jesus. Notem o propósito de João, é que crendo tenham vida eterna. Não é ser fã de Jesus. Não é querer gritar Jesus a todo momento. Não é isso que João quer. É que crendo eu tenha vida eterna. Então pode haver uma ideia de crer, uma ideia de ser discípulo, que não é que João quer transmitir. João quer transmitir a ideia de alguém que crê e é discípulo e tem vida eterna. E aqui ele cita Jesus dizendo: se permanecerem na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Porquê? Porque há os tais que se chamam discípulos e não permanecem. Esta ideia de permanecer, e foi mencionado nos grupos, ela é extremamente desenvolvida no capítulo 15, a história da videira. Há a videira, o pai é o agricultor e os ramos permanecem na videira. Se vocês forem ao capítulo 15 e virem este verbo estar ou permanecer, ou equivalente, dependendo da tradução, é repetido uma série de vezes naquele capítulo. Isto vai mostrar o relacionamento que existe não, entre nós e Jesus como discípulos, aqueles que creem. Da mesma maneira que Jesus é um com o Pai, nós devemos também permanecer unidos, neste caso como ramos, à videira. No capítulo 48, no versículo 48 do capítulo 4, aliás, Jesus já dizia: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo algum crereis. Ou seja, era um tipo de fé, de crença, que tem que estar constantemente a ser alimentada por milagres, por coisas fantásticas, por uma série de emoções, por uma série de fenómenos que nos deixam de boca aberta e surpreendido e talvez nos podem levar a dizer glória a Deus. Mas quando tudo isso cessa, a fé morre. O discipulado termina. E não é isso que João quer. João quer que a reação seja igual à de Pedro no capítulo 6. Para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Então, se João relata uma série de sinais, mas não é para que a fé seja baseada nos sinais. Os sinais vão dar pistas de quem é Jesus e eu, conhecendo Jesus, eu vou crer na sua palavra e então vida eterna acontece. Então esta ideia que nós às vezes até queremos fazer diferenças entre crer ou discípulos e andamos a procurar palavras para ter o significado específico, João não está tão preocupado com isso, ele está mais a ideia de permanece. És discípulo, crês, ótimo, mas estás a permanecer em Jesus? Nas alturas complicadas da vida, nas difíceis, nos tempos complicados, estás a crer? João 10:38. Se faço e não me credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Ou seja, os sinais existiam ali, ou João descreve-os, para que possam compreender que o Pai está nele e ele está no Pai. Ou seja, os sinais são indicadores que nos vão ajudar a compreender quem é Jesus e a nossa necessidade dele. E porquê? Porque este é um outro tema essencial ao Evangelho, a ideia de libertar. E Jesus disse que no versículo 32, conhecereis a verdade, portanto, essa permanência vai ser os discípulos que permanecem, eles vão conhecer a verdade, e de facto a verdade é um outro tema extremamente repetido aqui, e essa verdade vai libertar. Aqui trouxe alguma perturbação. Porquê? Eles dizem: somos descendência de Abraão, jamais fomos escravos. Reparem que eles nem sequer estavam a pôr a possibilidade de que, estando sob o Império Romano, estavam dominados pelo Império Romano. Eles eram livres, porque eram filhos de Abraão. Mas Jesus diz: em verdade vos digo que o que comete o pecado é escravo do pecado. Ora, eu preciso de crer em Jesus para ter vida eterna por causa do problema do pecado. E quando a mensagem do Evangelho é anunciada e há omissão de que o ser humano é pecador e a omissão da questão do arrependimento,
O conceito de libertação não se consegue compreender, porque eu vou ser livre de quê? E o problema que nós temos como seres humanos é o pecado que nos separa de Deus, que traz morte. Então o ser humano precisa de libertação? Sim, porque ele está preso, é escravo daquilo que João diz aqui, que escreve, citando Jesus, é escravo do pecado, por isso precisa de ser liberto. E Jesus é esse libertador que nos vem libertar do nosso dilema humano, que é o pecado. Mas eles contrapõem, então, dizendo são filhos de Abraão. E depois vão até dizer no versículo 41, Deus é o nosso Pai. Portanto, eles estão dentro de um sistema religioso e fazem estas afirmações, mas não é o facto da confissão, não é o facto da denominação, não é o facto de pertencer à igreja A, B ou C que faz a filiação com Deus. É interessante o que diz no versículo 16, diz o João 3,16, eu apenas tenho ali 16, mas é o versículo João 3,16, que Deus amou o mundo, portanto é um conceito de que Deus é amor, e nesse caso, mais à frente no 5,12, é que o meu mandamento é que devei-vos amar assim como eu vos amei. E não é o 5,12, é o 15,12. Creio eu que é o 15,12. Desculpem, eu tenho que ir verificar. Se alguém confirmar antes. Sim, é o 15,12. Não, 5,12. E esta é uma das características, ou seja, notem que no texto que nós estamos a ler, Jesus diz que eles o querem matar. Isso revela o quê? Essa ausência de amor. Eles estavam mais seguros numa religião, em chavões, digamos assim, do seu judaísmo, com frases certíssimas dos rabinos, da tal Misná, dos seus livros que eles liam e estudavam, e isso era a sua segurança. Mas não é isso que Jesus está a dizer. Tem uma ideia de permanecer, e a ideia do amor está aqui extremamente implícita neste relacionamento com o Pai e esta libertação do pecado. Se Deus fosse, de facto, vosso Pai, certamente me havias de amar. Então, uma das formas que eu posso pensar e perguntar a mim mesmo, eu creio em Jesus, eu sou discípulo de Jesus, tem a ver, sim, se eu amo a Deus, e notem que mais tarde João irá escrever, o mesmo apóstolo, ele irá escrever cartas, e vai dizer que ninguém pode dizer que ama a Deus e ama o seu irmão. Então, os relacionamentos dentro de uma igreja, e talvez isto é duro de ouvir e duro de dizer, mas a minha fé em Cristo não eu vou avaliar a fé dos outros, mas a própria presença de Deus em mim, eu posso ter um bom critério quanto eu amo os meus irmãos na fé. E isso não são os que me tratam bem, são por vezes os que me tratam mal. Esta ideia do perdão, do amor, é o resultado de estarmos unidos a Cristo. Então este tema permanecer desenvolvido no capítulo 15, na questão da videira, ela é extremamente importante. Não anda à vista só de sinais, permanece na palavra, aquilo que Pedro disse. Tu tens as palavras da vida eterna. E neste conceito, quando nós anunciamos o Evangelho, é importante nós fazermos essa mensagem anunciando a verdade da palavra. Notem que Mateus registra no capítulo 8, citando Jesus, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, eu, como discípulo, sou chamado a fazer discípulos. Eu que permaneço na palavra de Jesus, sou chamado a fazer outros que permanecem na sua palavra. Isto levanta um problema. Se eu não conheço a palavra, como eu vou estar a permanecer e como é que eu vou levar outros a permanecer? Então é extremamente importante conhecermos as Escrituras. Conhecemos o ensino de Jesus, conhecemos aquilo que mais tarde Paulo irá escrever, conhecemos aquilo que Lucas escreve, etc. O Antigo Testamento. Conhecemos todas estas noções desta história fantástica de um Deus que nos cria, que permite que de alguma forma a gente desobedece e fica alienado dele,
mas que com a sua graça tem um plano de redenção para nós, envia Jesus a morrer para nós para nos dar vida. Então, usando este Evangelho, eu quero vos encorajar a partilharem de forma que as pessoas a quem vocês comunicam o Evangelho possam ficar firmes em Jesus, que nós possamos estar firmes nele, e aqueles a quem nós anunciamos também possam estar firmes nele. Que o Senhor abençoe vocês. Obrigado, Paulo. Temos também aqui só uma pergunta por parte do Armandino, onde diz: discípulos verdadeiros e discípulos superficiais, não será como o trigo e o joio? Sim, de certa maneira poderíamos mencionar isso, onde notar também que algo semelhante naquela parábola do semeador e dos solos, tem o caminho, que são aqueles que ouvem e rejeitam, mas depois há ali dois tipos de solo que são um tanto quanto complicados, que é o que tem espinhos e o que tem pedras. Eu nunca tinha experimentado de uma forma mais real, o solo com pedras, até que eu morei numa zona onde atrás havia um penedo bastante alto, talvez da altura de um segundo andar ou algo assim, e o penedo em cima era plano, então os antigos tinham feito ali um pequeno muro para fazer uma eira. Ele era plano, mas não era regular, tinha algumas pequenas depressões onde ficava água e foram-se acumulando poeiras, e algumas zonas daquele penedo tinham terra. Quando chegava à primavera, a primeira parte a florir, a ficar verde e tudo, era aquela camada de terra fina em cima daquele rochedo. Mas também, conforme toda aquela zona floria antes dos campos à volta, assim que faltava a chuva e o penedo começava a aquecer e a água evaporava, eram as primeiras plantas a morrer, eram as do rochedo. E era interessante analisar isso assim na vida real com aquele tipo de solo. Os outros são os espinhos, eles crescem, sim, mas são sufocados. Então, Jesus naquele terreno, naquela ideia do terreno, há ali dois problemas. Um deles é a raiz, não vai ter profundidade. São pessoas que não crescem na palavra. Talvez são os que andam atrás de um milagre, de um sinal, de uma emoção, buscam a igreja agora mais recente, aquilo que está mais na moda, como se o Evangelho, Deus e igrejas fossem novos restaurantes que vão abrindo com novos sabores. Então vão andando atrás, não é? A raiz nunca cresce. Quando vê algum problema, obviamente definha porque não há solidez, digamos assim. O outro é alguém que até quer crescer, mas começa a ter uma perspectiva de que a vida dele depende do contexto social em que vive. E à medida que as coisas crescem, sem os problemas ou as bênçãos, não se esqueçam que às vezes coisas a mais. Aliás, um provérbio muito interessante que o poeta diz assim ao Senhor: não me des a pobreza nem a riqueza, para que sendo pobre não venha a blasfemar, ou seja, tendo ações de roubo, mas não me des a riqueza para que eu depois também não me esqueça de ti. E por vezes coisas crescem à nossa volta, sejam elas preocupações, sejam elas coisas boas, que acabamos por focar em tudo isso e esquecemos de Deus. Ou seja, aí não é um problema de raiz, mas há um sufoco que não deixa crescer. Essa é uma superficialidade de fé. Porquê? Porque nem respira, digamos assim, o sopro de Deus, nem tem uma raiz profunda. Há o solo fértil, que é aquele que recebe luz e tem a raiz profunda. E nós, como discípulos de Jesus, o problema dessa fé superficial é alguém que vai atrás de Deus para receber bênçãos. É alguém que vai atrás de Deus porque tem algumas emoções boas. Há coisas saudáveis em termos sociais, digamos assim, na mensagem do Evangelho. Mas a mensagem do Evangelho não é eu ter uma vida melhor, não é eu ter um emprego melhor, não é eu poder trocar de carro mais vezes porque eu ganho mais. Essa não é a centralidade da mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é eu perceber que eu sou pecador, que estou separado de Deus por causa do pecado e que Ele veio a este mundo, o Verbo fez-se carne, habitou, morreu no meu lugar para que eu, crendo, eu possa ter vida eterna. Então, essa é a mensagem do Evangelho. E nas alturas difíceis, o que me vai segurar é esta estabilidade que eu tenho baseado na palavra de Deus, crendo. E aqui entra o tal conceito que já o Senhor tinha dito a Abraão em Gênesis 15, a questão de ser justificado pela fé. Deus falou e disse: a tua descendência vai ser como estas estrelas, e Abraão tinha ali duas possibilidades: duvidar ou crer no que Deus disse.
Seria possível? Não. Em termos humanos, não. Ele nem filhos tinha, quanto mais é como as estrelas do céu. No entanto, nós lemos que ele creu. Isso foi-lhe imputado como justiça. Então, hoje, sendo confrontados com esta mensagem do Evangelho de João, com a palavra de João, o desafio que eu tenho e que eu posso colocar a alguém que eu convido a ler o Evangelho de João comigo é se cremos naquilo que está ali escrito. Se cremos que Jesus realmente é este Deus que se tornou homem e veio dar a sua vida por mim. Se cremos que temos pecado. Se queremos que precisamos da redenção. E se nós faltamos tudo isto e tentamos atabalhoar, se calhar com o Evangelho mais simples, assim, epá, não te preocupes, faz só agora aqui uma oração e diz assim, Senhor Jesus, e temos uma frase já mecânica, com umas palavras-chave, e agora a tua vida vai ser uma maravilha. Ok, somos capazes de ter uma manual ou um visto num papel, mas não sei se há uma alma a ter vida eterna. Então, são estes cuidados que João está aqui a trabalhar. Crês? O que é que significa se crer? É discípulo? O que significa ser discípulo? Crer, associado à vida eterna. Ser discípulo, a ideia de permanecer. E na videira, onde notar que não é apenas permanecer, mas há fruto, que é o natural que existe numa videira. Desculpem a resposta ser, se calhar, demasiado longa. Eu estou habituado a esses comentários. Em vez de ser direto e específico, dou uma grande volta. Claro, mas nós vemos a palavra discípulos. Hoje em dia as pessoas falam muito realmente de crentes, mas vemos muitas outras parábolas que Jesus fala, por exemplo, na situação dos servos, em que vemos também dos talentos, onde houve bons servos e houve maus servos, e houve realmente aí uma divisão, mas todos eles eram servos. Nós vemos a situação das virgens, umas eram boas, outras eram más, portanto há aqui claramente uma divisão, e que isto nos alerta realmente se nós somos discípulos verdadeiros ou discípulos superficiais, porque mesmo até no nosso meio pode haver estas divisões e temos de ter esse cuidado se estamos verdadeiramente alicerçados. Não sei se, Armandino, foi respondida à pergunta? Sim, Ok. sim. Só um pequeno parênteses, Pedro, e vai ser pequeno. Neste contexto aqui ou dos solos, ou do trigo e joio, etc., a nossa tendência, a nossa tentação é olharmos agora aqui para a tela e dizer aquele é trigo, aquele é joio, ou na igreja, aquele é joio, aquele é sol de rochas, aquele é sempre olhar para o outro. E a mim dá a ideia que estes textos é mais para perguntar a mim próprio. Há evidências de Cristo em mim? Quando coisas crescem à minha volta, a minha fé está afirmada nele. Quando há tempos de cega, as minhas raízes são como a de Salmo 23, junto a águas, eu estou bem firmado. Então, em vez de julgar os outros e fazer exercício de juízo sobre a fé dos outros, eu creio que um primeiro passo era olhar para mim próprio e ver esta evidência que eu permaneço em Jesus. O amor em mim é eficaz para com Deus, para com os que o conhecem, para com a minha igreja, família, os que gostam, os que não gostam, etc. Okay. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta, se quiser às vezes ligar também o micro. Não sei se alguém está a dizer alguma coisa ou... Eu só fiquei com uma dúvida, Paulo. Tu disseste que os crentes só devem gostar dos crentes, amar os crentes. Ou não foi isso? Não. Eu disse... Ou devem começar primeiro por, como se diz, a caridade começa primeiro em casa. E então vou primeiro amar os irmãos e depois é que vou amar os de fora, os meus colegas, os vizinhos. Não é propriamente primeiro um e depois de amar um é que vou amar o outro. Funciona tudo junto, não é? Mas a questão do amor de Deus por mim é: eu amo a Deus, eu amo os meus irmãos na fé, eu amo os que me odeiam, porque se eu tenho um mandamento, amai-vos uns aos outros, aos discípulos, também tenho amai os vossos inimigos. Portanto, tenho que amar a Deus, tenho que amar os meus discípulos, digamos assim, os meus irmãos na fé, e tenho que amar os meus inimigos, os que me odeiam. E não é propriamente primeiro amo a Deus, depois de eu amar a Deus em condições, então vou amar os irmãos, e depois de eu amar os irmãos em condições, então vou amar os inimigos, ou seja, começo se calhar do mais fácil para o mais difícil. Não é assim que funciona. É o amor de Deus que está derramado em mim, e é como Salmo 23, o cálice transborda. Só que neste caso eu sou o receptor da graça de Deus,
e o amor em mim devia transbordar para onde está à volta, não é? Vocês experimentem pôr um cálice em cima da mesa, ponham lá vários objetos, toalha, folhas, papéis, e enchem o cálice até transbordar, pois ele vai molhar tudo. E isso deveria ser o amor de Deus em nós. Quando o amor de Deus vem em nós, devemos ser nós o cálice que transborda. Então, sem ser propriamente uma ordem hierárquica ou prioritária, mas amar o próximo a mim. E notem que há uma mudança, neste sentido, há uma mudança do Antigo para o Novo Testamento. Em Levítico, o mandamento era amai-vos, era ama o teu próximo como a ti mesmo. Mas Jesus vem dizer no Novo Testamento, amai-vos como eu vos amei. Então, o modelo de amor, o padrão agora é Cristo. E como é que ele me amou? Deu a sua vida por mim. Então, esse é o modelo do Novo Testamento. Esse modelo não existia no Antigo Testamento, porque não havia uma demonstração no Antigo Testamento de alguém que ama a ponto de dar a sua vida pelo outro. Esse tipo de homem ainda não existia no Antigo Testamento. Surge no Novo, quando o verbo se torna carne. Ok, temos aqui também uma pergunta do nosso irmão Dércio, em que fala de 1 Coríntios, no capítulo 13, no verso 1, e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a criancinhas em Cristo. Alguns usam esta passagem para trazer a ideia de um cristão carnal. Como podemos responder a esta suposição? Ali em Coríntios, quando Paulo escreve aquela igreja, ela é uma igreja que tem alguns contrastes. Por um lado, é uma da igreja que tem mais evidências de dons espirituais em todas as cartas que ele escreve. Não estou a dizer que seria a igreja da época que teria mais dons espirituais, não sabemos de todas, mas a nível de cartas, Paulo menciona que eles tinham imensos dons e se calhar de uma forma geral mais do que todas as outras. No entanto, a nível de maturidade espiritual, esse nível de maturidade espiritual era extremamente baixo. O desprezo para com os irmãos, ele era extremamente elevado, e isso é um contraste que não bate certo na vida cristã. E Paulo, quando escreve a carta aos Coríntios, ele aborda precisamente isso. A questão que se vê ali, sobretudo, por exemplo, na questão de ceia, no momento de ceia, no capítulo 11, há ali um ambiente de desprezo para com o que tem menos recursos e se calhar não tinha uma refeição tão boa para levar e poder partilhar. Partilhar, não, ter a sua refeição junto com os irmãos. Então, era uma igreja de pessoas que se calhar evidenciavam muitos dons espirituais, mas muita falta de maturidade. Então, dom espiritual não é sinónimo de maturidade espiritual. E eu sei que às vezes essa confusão surge. Ou até talentos. Pensa-se que quem toca bem um instrumento, ou quem é um bom comunicador, ou alguém que tem uma boa voz, ou que é extremamente diligente a fazer ações práticas, que é alguém que tem maturidade espiritual. E poderá não ser assim. Alguém que tem maturidade espiritual é aquela pessoa que não fica ofendida, não fica magoada. Se quiser um bom exemplo de alguém que tem maturidade espiritual, é ler o capítulo 13 dessa primeira carta aos Coríntios, ou ler o capítulo 5, versículo 22 e seguintes de Gálatas. Então ali, o que Paulo faz o contraste com o carnal é aquele que ama. E toda aquela descrição do amor é um exercício que podem fazer em casa. Por exemplo, eu vou tentar abrir aqui o texto rapidamente, então, em 1 Coríntios 13, mas é um exercício que podem fazer a partir do versículo 4, por exemplo. Ele, no início, tem uma série de contrastes, mas em vez de pôr ali o amor é paciente, é ele fazer a leitura dizendo o Paulo é paciente. E se calhar copiar estas frases numa folha de papel com um quadrado à frente, e depois eu posso pôr um visto, até que ponto isto corresponde à minha pessoa ou não. O Paulo é paciente, o Paulo é benigno, o Paulo não arde em ciúmes, o Paulo não se ufana,
e vocês podem colocar o vosso nome e ir por aí fora e perceber até que ponto esta afirmação que o amor de Cristo está derramado nos nossos corações é verdade ou não, ou se ainda temos muito que andar. Ou, indo para Gálatas, ver a questão do fruto do Espírito. A questão que, então, que tu tens aqui, de 1 Coríntios 13:1, sim, há aqueles que são cristãos carnais que talvez perceberam a mensagem do Evangelho, reconheceram quem Cristo é, mas depois ficaram muito mais centrados neles próprios, nos seus costumes, até com os seus próprios hábitos culturais, do que com a mensagem do Evangelho. E esse é um problema de crescimento espiritual. Notem que isto não é só um problema da carta aos Coríntios. Por exemplo, quando Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 4, tem ali alguma informação sobre a vida da igreja. Então lemos que Deus deu dons, apóstolos, isto no versículo 11, profetas. Depois diz no versículo 12, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, o desempenho do ministério, edificação do corpo de Cristo, até que chegamos à unidade da fé, pleno conhecimento do Filho de Deus, perfeita varonilidade, medida, estatura da plenitude de Cristo. Isto é a maturidade espiritual, que era a ausência da igreja de Corinto. Para que não sejamos mais como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia, induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, e notem de novo o conceito de maturidade espiritual associado ao amor, cresçamos em tudo aquilo que é cabeça, Cristo. A justificação é uma declaração que Deus pronuncia sobre mim quando eu creio em Cristo como meu Senhor e Salvador. Santificação tem essa dimensão do momento, mas é um processo que vai ao longo da minha vida. Não é por causa de entregar a minha vida a Cristo que de em diante eu sou um santo, no sentido de que não tenho maus desejos, nem pensamentos, nem ações, nem nada disso. Aliás, o próprio João, quando escreve a carta, vai dizer, se dissermos que não temos pecado nenhum, somos mentirosos e enganamos a nós mesmos. Agora imagine que era, no próximo domingo, fazer essa pergunta na igreja onde estão. Aqui quem é que tem pecado? Possivelmente nenhuma mão iria erguer. Então todos chegam a dizer que não têm pecado. Qual seria a conclusão? Enganam-se. Ok? Mas o mesmo João, no fim da mesma carta, o que é que ele vai dizer no capítulo 5? Aqueles que são de Deus não vivem em pecado. Ou seja, o estilo de vida deles não é esse. Aquele que está a viver em pecado não tem a presença de Deus nele, ainda é o escravo do pecado que Jesus mencionou no texto que lemos hoje. Então, uma situação é eu lidar com o pecado na minha vida. E nós não devemos restringir o conceito de pecado com uma série de áreas favoritas nossas que condenamos, não é? Áreas de sexualidade, até algumas um tema bastante hoje da nossa sociedade, não é? Áreas da sexualidade, ou crime, o roubo, uma série de outras coisas. Mas a questão da besbilhotice, da fofoca, de dizer mal de A, B ou C, ou inveja, nós aí se calhar minimizamos, ou ver contendas. Isso já são problemas dos homens, mas é pecado. E um é tão grave como o outro. A verdade, a realidade é essa. Então, a maturidade espiritual tem a ver com o meu crescimento em Cristo. Isso acontece como, lendo a palavra, o Espírito Santo ir habitando em mim, vai interagindo comigo, indicando que é pecado, eu vou deixando. É um processo, é um desafio ao longo da vida. E algumas áreas da minha vida são prontas a largar o pecado, e se calhar para vocês são difíceis, outras áreas são extremamente fáceis para vocês e na minha vida é um problema. Depende da maneira como eu fui criado, onde eu cresci, onde eu vivi. Em Corinto era um problema grave, por causa do estilo de cidade que eles tinham, ambientes culturais, etc. E eles não estavam a largar a influência da cultura. Traziam tudo aquilo para a igreja. E eu já dei outro sermão. Desculpa. Vamos. Eu não sei, Dércio, foi respondido?
Sim, foi respondida a pergunta. Eu não entendi bem. Eu não consegui compreender também. Ele não deve estar com boa net, percebes? Boa net, sim. Ela Ok. escreveu bem esclarecido. Ok, Está aí escrito. já está escrito. Pronto, queridos irmãos, vamos então terminar este 13º